questionário, não sei como é que é, não sei nada. Mas eu vou colocar o questionário aqui agora e eu vou pedir para vocês, até que todo mundo entre, para vocês responderem rapidinho, pode ser? Para a gente não deixar para depois esquecer, tá? Então, eu vou botar o link dele aqui para vocês responderem. Só um minutinho. Prontinho. Se vocês conseguirem acessar, ou se não, na verdade, se conseguirem acessar, tudo bem. Se não conseguirem, só me dá um aviso, tá? Então, para quem chegou agora, eu não sei se aparece como Gabriel, né, Gabriel? Então, assim, a gente tem aqui, vou colocar de novo, um link que a coordenação de PAC geral da Católica está pedindo para os alunos que fazem PAC responderem, tá? Então, a gente está fazendo isso agora para poder já ficar livre dessa pendência, ok? Então, eu mandei o link ali para vocês no chat. Então, se puderem responder, é bem rapidinho, pelo que ele me falou, tá? Então, eu vou abrir ele aqui para dar uma olhada também. Não leva um minuto para responder. É? Ó, É bem então, rápido. viu? Como eu não faço, eu nem posso responder, não posso ir para frente. Então, eu olhei ali, mas eu não faço PAC, então eu não vou fazer isso. Senão a estatística fica errada. Rapidinho, né? É assim, eu não tenho a segunda parte, não posso ir para frente, mas imagino que não seja difícil, não seja demorado, né? Enquanto isso, quem já terminou e quiser me falar, escrever aqui ou falar mesmo no microfone, como é que foi essa experiência de fazer esses processos, né? Se alguém quiser me falar, oi, Júlio, tudo bem? Vou botar de novo aqui, Júlio. Eu preciso que você responda esse formulário rapidinho para o pessoal da coordenação do PAC, tá? O pessoal está fazendo isso. Alguém gostaria de falar, entender? Então, se foi bom, se foi ruim, como é que foi? Foi chato, foi difícil? Qual foi a maior dificuldade? Eu tive uma dificuldade, professora. É, É assim, eu acho que eu tive um problema em enxergar a contabilidade sei lá, de uma visão mais ampla, sabe? Porque, sei lá, muito acostumado a trabalhar com processo e fica preso nisso, sabe? Então, eu trabalho com algumas coisas e acabei ficando preso naquilo, não consegui ver a contabilidade com um olho mais amplo. macro, né? É, Uhum. Aí tu se ateve muito aos processos que tu já conhece. aham, É, não, entendo. E eu vou dar uma olhadinha então daí nisso, tá? Para poder ver se realmente são os mais importantes da contabilidade e daí sugerir mudanças se for necessário. Porque daí vocês vão ter que aprender outros processos, né? sim, sim. Até o bom é sair do mesmo, né? Fazer, aprender coisas novas. É. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nem escrever, nem nada? Quem chegou agora, Professora, segue o link. Pode falar. a gente ficou, no meu grupo ficou assim pensando, se em cada uma das etapas pudesse descrever como é que ela é feita, mas aí talvez em algumas delas teria muito, muito o que se falar.
É porque a gente colocou o nome exato da etapa, né? Só que a etapa em si ela desenvolve com certos padrões, algumas microatividades, pode-se dizer assim, né? Eu não sei se precisava desse nível de elaboração, mas eu acho que nesse momento não. Mas a gente ficou pensando nisso. Entendi. Então, dependendo do processo, se tu não detalha algumas coisas, não vai para frente. Aí teria que colocar. Só que isso depende de cada processo. Por exemplo, ter que ligar para tal pessoa. Isso não precisa colocar porque está implícito no processo, né? Mas agora, ter que, no final, arquivar o documento na pasta tal, aí teria que colocar, tá? Então, isso depende de cada processo. Tem processos que exigem esse detalhamento e outros não, né? Mas aí, como eu disse, vamos revisar isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quem chegou agora, acesse o link ali e responda o questionário, por favor. Não? E os trabalhos em equipe? Eu sei que vocês passaram por isso semestre passado, mas eu quero saber como é que estão os trabalhos em equipe. Pode falar, gente. Somos adultos, não somos? O nosso rolou legal, porque todos nós se empenhamos. A gente dividiu bem as tarefas ali, na primeira aula, então deu tudo certo. Ah, legal. Mais alguém? O nosso grupo ali também, a gente não foi preciso ficar fazendo aquela cobrança toda a vida para se fazer o trabalho, todo mundo se dedicou, todo mundo fez, entrou no consenso. Foi bem bom assim, a primeira etapa até. Que bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quem teve problema provavelmente não vai querer falar, né? Então, gente, mas eu ia pedir para vocês trabalharem em equipe, tá? Por favor, não deixem na mão dos outros. Até porque eu sou o tipo de prof que depois fico sabendo se você, tipo assim, eu vou ficar sabendo porque eu vou atrás quem não participou. E eu posso dar nota diferente, tá? Só para avisar. Que assim, uma coisa é a gente ser legal, outra coisa é a gente ser injusta, não é verdade? Então, assim, eu gostaria mesmo de pedir para que todos participassem, porque a ideia não é um fazer para todo mundo, né? Ou um ou dois, né? A ideia é que todos aprendam, tá? Então, assim, eu gostaria mesmo que vocês pudessem todos participarem, tá? Eu estou pedindo isso, já dizendo que, né, mesmo sendo trabalhos em equipes, quem não trabalha não merece nota. Vocês sabem disso, né? Então, e não são trabalhos fáceis. Então, por enquanto tá fácil ainda, a gente não sabe o que vocês vão achar daqui para frente, mas eu vejo que é uma coisa que é para a gente aprender a trabalhar em equipe, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tem alguém com o microfone aberto? Não. Vocês estão escutando o meu WhatsApp da barulhinho? Então eu vou tirar ele daqui. Tá. Vamos lá então. Então, agora, né, mais um recadinho paroquial, então. Na próxima aula, eu não sei se vocês sabem, mas semana que vem é dia do contador, né? Então, todos estaremos de parabéns. Como a gente não pode fazer, assim, uma situação em que a gente possa se encontrar, né? Fazer, inclusive, um coffee break, nada disso. O que a Juliane resolveu fazer, então? Ela conseguiu um palestrante da área, né, que vai contribuir, então, para que a gente possa trabalhar, né, e entender um pouco mais sobre o nosso futuro, o futuro de vocês nesse ramo. Então, vai ser na quinta-feira, olha só, bem na nossa aula de PAC, tá? Então, na próxima aula, a gente tem esta palestra, tá? Lembrando que ela vale como atividades complementares também. Tá? Então, assim, mas professora, então eu não preciso participar se eu não quiser atividades complementares? Precisa, neguinho, por quê? Porque a professora vai fazer chamada, gente. Tá bom? Professora, eu só vou ligar ali e vou fazer de conta que não dá. Aí também vocês já estão pedindo demais, né? Porque eu também penso que daí o problema é de vocês, certo? Tá bom? Combinadinho então, mas vamos participar, gente. É legal, a gente sempre aprende uma coisa nova, tá? Como a Prof. Júlia só vai fazer abertura, porque depois ela tem aula, eu que vou ficar com essa pessoa e com todos os alunos da Católica que irão participar,
certo? Então, eu conto com vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês era com relação, então, ao quê? Com relação ao que a gente vai fazer hoje, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês, e daí assim eu já posso também fazer o quê? Já dizer, né, qual é o trabalho que vocês terão que fazer em equipe, certo? Para daqui 2 semanas, porque semana que vem a gente não tem aula, né? Então, só daqui 2 semanas, tá? Antes de nós continuarmos, deixa eu deixar bem claro isso, então. A primeira coisa é, prof, quando que você vai corrigir para a gente continuar? Porque o que eu vou ensinar agora é a continuação. Mas eu primeiro quero corrigir, porque eu já olhei alguns ali e eu prefiro, então, corrigir antes para depois vocês fazerem, certo? Então, eu peço para vocês até segunda-feira para eu corrigir. Eu já vou devolver para vocês o que tem que ser alterado, tá? E depois de devolvido, então, aí vocês já podem iniciar o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Hoje tem um trabalhinho individual para fazer, certo? Que já vale aquele 50% do 1,5, é isso? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que eu queria fazer com vocês é mostrar aqui no AVA o que eu coloquei. Então, a gente fizemos os processos, certo? A gente não sabe se está certo ou se está errado, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que necessariamente agora desenhar o fluxograma, né? Que é o que a prof falou na aula passada. Mas a prof falou muito rápido, então hoje é o dia de eu ensinar vocês a fazerem fluxograma, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui, ó. Então, tem aqui ó, o conteúdo do dia, certo? E eu já tenho um modelo de processo já escrito, que é um pedido numa pizzaria, né? Para não ficar dando spoiler, já vi falando de spoiler, mas é... Né? Então, assim, eu tenho esse processo aqui, certo? E esse processo está descrito, que é até onde vocês foram no trabalho de vocês. Então, agora a gente vai fazer um fluxograma, ou seja, o diagrama, o desenho deste processo. Porque é muito mais fácil, como a prof falou, a gente olhar visualmente o diagrama do que ficar lendo aqui, certo? Primeiramente, o que eu queria dizer para vocês, existem vários sites, daqui eu coloquei alguns, mas tem muito mais do que isso, alguns sites que fazem os fluxogramas, né, os diagramas de fluxograma, tá? Todos esses daqui são bons e são gratuitos. A diferença é que, por exemplo, esses primeiros, os 2 primeiros aqui, vocês têm que baixar o programa, tá? E esse aqui eu não me lembro. E esse aqui não, vocês podem fazer diretamente numa página, né? E fica na nuvem lá do servidor deles, ok? Então, eu quero fazer para vocês, vou fazer com vocês um aqui, tá? Prof, qual que a gente vai escolher? O que vocês quiserem, vocês é que decidem, porque cada um se ambienta melhor com uma ferramenta diferente. Tá? Então, como sugestão para ver realmente um trabalho em equipe, se são no mínimo 4 processos, a maioria de vocês em 4, adivinha o que eu vou propor? Duvido vocês saberem. Eu estou esperando vocês me falarem. Sim, são 4 processos. Desses 4 processos, nós vamos ter que fazer 4 diagramas, um de cada processo, certo? E esses 4 fluxogramas, e são geralmente 4 pessoas numa equipe. E aí, qual é a proposta? Isso mesmo, Rodrigo, isso mesmo, Gabriel. Um aluno faz os 4. Rodrigo, li errado. Desculpa, gente, eu li errado. Eu já estava toda empolgada, sabe? Isso mesmo, pelo menos isso, tá? E depois aí vocês trocam para revisar. Então, um faz um, outro faz outro, e depois vocês vão revisando, certo? Olha que legal, que dá bem certinho. Professora, mas nós somos em 3, né? I'm sorry, baby, tá? Mas eu tentei dar, então, para quem tem equipes menores, situações em que setores em que os processos não seriam tão longos, tá? Professor, e a gente que fez 15 processos? Ai, vocês são demais, gente! A gente vai demorar quanto tempo fazer tudo isso? Paula, então. Ah,
Ai, Paula, então o teu a gente vai ter que rever ali. Eu vou ter que conversar com vocês que tem umas coisinhas para arrumar que eu acho que vai facilitar, tá? E daí as situações de arrumar eu vou falar individualmente, tá bom? Tá? Meu, mas isso que a gente é empenhada, né? Vamos falar a verdade. Vamos lá então, porque claro, eles são tesouraria, né? Tesouraria tem muito processo também. Agora, então, eu vou pegar aqui, então, fazer um processo com vocês baseado naquilo que está escrito aqui, ó, né? Porque já foi descrito como vocês fizeram, que é um pedido numa pizzaria. Nós somos da pizzaria. Então, eu vou abrir esse aqui, que é aquele que a gente já trabalhou no mapa mental lá na segunda aula, né? Vou entrar nele. Daí, se vocês quiserem fazer aí também, né? Só para tentando, vocês é que sabem, tá? Então, essa aqui, né, aquela telinha do... Agora eu aprendi o nome desse site. É Gon... Oi, já sabia que eu aprendi, já falei assim. Go com QR. Go com QR, tá? Aí a gente vai aqui, ó. Criar, né, fluxograma. Então, aqui também tem fluxograma para ser feito. E olha que bonitinho! Ele já tem todos os modelos, que são os modelos internacionalmente aceitos, certo? Para a gente elaborar um fluxograma, tá? Tudo bem até aqui? A maioria daqueles sites que eu coloquei são assim, tá? Quase todos eles. Posso fazer um adendo aqui que não tem nada a ver com esse assunto? Antes que eu esqueça. Vocês estão tendo matemática financeira, né? Sim. Estão no começo ainda? Sim. Vocês já aprenderam juros compostos, tabela price, tabela saque? Ainda não. Nós estamos aprendendo juro composto. Ah, então tá. Depois do juro composto, talvez venha isso. Então, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nisso, porque a gente vai usar tudo isso lá em perícia, tá? Só para dizer, no último ano. E vai ser muito legal. Então, assim, eu sempre digo para os alunos, quando eu dou aula no início, assim, ó, prestem atenção na matemática financeira, que a gente usa isso na prática, tudo lá na perícia, tá? É muito legal. Principalmente tabela price e tabela saque, se o professor der, né? Okay. Olha só, a Paula já tem a metade do conteúdo, já viu que legal? Então, vamos lá. Nesse caso, voltando aqui, né? O que a gente tem? Então, eu vou criar um fluxograma. Só que como que eu crio, professora? Como é que eu começo? Então, eu vou abrir... Não sei se vocês lembram que na aula passada eu coloquei aqui os principais, né? Tá lá naquele slide da semana passada, os principais desenhos, né? Que a gente pode usar. E eu também coloquei aqui... Opa, só um pouquinho. Me babaquei aqui, só um pouquinho. Eu vou entrar nesse site, né, que eu deixei lá também, que vai ajudar vocês ao quê? Que ele vai dizer quase todos os símbolos que nós podemos usar para fazer um diagrama de fluxograma. Então, aqui, ó, a gente tem quase todos os símbolos dizendo o que é. Professora, eu posso usar qualquer símbolo para qualquer coisa, ou mesmo símbolo para tudo? Não, não pode, tá? Então, até foi ótimo que a gente tenha essa palestra semana que vem, para nós termos 2 semanas para fazer isso, tá? Vamos ter que diminuir um pouco da Paula ali, da equipe da Paula. Nesse caso, o que acontece? Todo fluxograma vai começar com um início, certo? E existe, então, um símbolo que é para o início, que é justamente um círculo, mas não é um círculo bem fechadinho assim, não, gente, ó. Ele vai estar aqui, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui no site. Esse aqui é o símbolo que termina e começa, sempre, tá? Então, vamos começar com ele. A professora vai ensinar cada um deles? Claro que não, vocês não vão gravar, né? Então, depois vocês vão buscar quando precisar. Mas os principais nós vamos usar aqui hoje, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu preciso, então, desse aqui para começar meu processo. E para começar o meu processo, eu vou lá no site do Go, com QR, e vou pegar esse aqui, ó.
Vou pegar ele e vou trazer aqui. A maioria dos aplicativos ou dos sites que fazem isso são assim, dessa forma, tá? E vou colocar aqui, então. Vou escrever. Assim, tipo, ele não tá escrevendo. É muito legal isso. Vocês estão escutando meu bebê chorar? Por que ele não deixa eu escrever agora, gente? Aê, só tinha clicado errado mesmo. Tá? Então, a gente pode começar com o início, ou então eu posso colocar que é aqui alguma outra coisa, né? Receber o pedido, que é a primeira coisa. Uma pizzaria só vai preparar a pizza que foi pedida se ela receber o pedido, certo? E eu vou colocar aqui o nome do processo, ó, porque esse aqui, ele manda colocar o nome aqui. Então, eu vou colocar aqui, recebimento de pedido de pizza. Ok? Vou salvar. Então, eu comecei aqui. Lembrando que, para cada nova situação que nós temos, a gente tem que conectar, então, esse símbolo com o próximo. E os conectores sempre, aqui, nesse caso aqui, são setas, né? Mas ele vai fazer automático para a gente. Então, vamos lá. Recebemos o pedido. O que tem que fazer primeiro? Vai lá. Verificar se o cliente possui cadastro. Vamos lá. Se tem que verificar se o cliente possui cadastro, então, nesse caso, isso é um processo. Então, a gente vai botar aqui, ó, tudo o que é processo, tudo que alguém tem que fazer alguma coisa, a gente vai usar o retângulo, tá? Tem gente que chama isso de quadrado, mas não é retângulo, tá? Então, toda vez que alguém tem que fazer alguma coisa, tem que colocar em quadradinhos. Então, vamos lá. Meu Deus, não sei por que eu tô com tantas abas abertas, mas tudo bem. Então, agora a gente precisa de um retângulozinho, certo? Bem retângulozinho. Professora, eu posso fazer de qualquer jeito? De qualquer jeito, gente. Vocês decidam, tá? E aqui eu vou colocar, ó. Então, nesse caso o que é que eu já esqueci? Vou até copiar aqui com ela. Ctrl C. Ctrl V. Verificar se o cliente possui cadastro. Tá todo mundo enxergando? Aqui tá tranquilo. Beleza, então. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Ok, já tem que verificar se ele tem cadastro. Depois, o que a gente tem que fazer? Se ele tem cadastro, ok. Caso contrário, eu tenho que realizar o cadastro no sistema. Opa, então agora a gente vem para uma outra opção, que é justamente o... Que forma que é essa, gente? Que forma que é essa? Um losango, muito bem, né? Então, este losango ou losângulo, os dois estão certos, tá? Ele vai ser usado justamente para decisão. Há uma decisão aqui, me ajudem. Se o cliente tem cadastro, é ok. Se não tem, eu tenho que realizar. Tem que ser tomada uma decisão nesse caso? Quem recebeu o pedido, que eu assim, atendi o telefone, né, que é aquele que não precisa estar no processo, recebi o pedido. Vou verificar se o cliente tem cadastro. Estou fazendo aqui, tá? De conta. E daí, ao verificar, tem uma resposta quando eu verifiquei, fui lá e verifiquei. Há uma situação de escolha? Chutei. Claro que há. Muito bem, Suiane. Por quê? Sim, Fernando. Porque olha só, se ele tem cadastro, eu faço uma coisa. Se ele não tem cadastro, eu vou fazer outra coisa. Não é verdade? Tá? Então, nesse caso, há uma decisão de escolha em que me leve para duas saídas possíveis. Ok? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se a gente tem um de decisão, vamos incluir aqui, então, aqui, ó, o nosso losango. O losango, certo? Então, aqui.
Aí agora, opa, me perdi. Nesse caso aqui, cadastro, lembrando que nesse caso é sempre uma pergunta, tá, gente? Sempre vai haver uma pergunta quando a gente usar este símbolo, tá? Por quê? Porque há uma decisão, né? E daí agora a gente tem as duas opções. A primeira opção é que se houver cadastro, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa de se houver cadastro. Opa. Se houver cadastro, a pessoa que atendeu o telefone vai ter que fazer alguma coisa, não é? Se ela tem que fazer alguma coisa, então a gente vai usar o quê? Vai usar o retângulo de processo. Então, eu vou botar aqui do ladinho, ó. Fazendo grande para vocês olharem. Mas depois aí é melhor, né? Então, sim, se há cadastro... Opa, não é aqui. Se não há cadastro, então o que a gente faz? Fazer o pedido. A gente já começa a colocar no sistema. Pronto, coloca no sistema. E se não há? Se não há, tá escrito ali, né? Se não houver, o que a gente tem que fazer? Efetuar o cadastro do cliente. Beleza? Aí agora a gente precisa fazer os conectores, que eu não tô achando aqui, gente linda. Olha só. Aqui. Achei. Ai, olha que lindo! Não é lindo? Gente, tem um desenho do meu filho que fala isso agora, eu só quero falar isso. Então, esse aqui, a gente vem para cá. Daqui para onde ele vai? Duvido vocês saberem. Pro Losango. Isso mesmo, se há cadastro ou não, né? Então, olha ali, deixa eu fazer assim na forma. Aê! Assim, ó, não vai ficar retinho, porque o meu intuito aqui, virginianos que me perdoem, mas o intuito aqui é não entregar para a professora, é esse que eu estou fazendo, tá? Então, aqui, há cadastro ou não há? Então, nesse caso, nós temos a opção aqui, que... Ai, ficou horrível. Ah, vou botar assim mesmo. Só para ganhar agilidade. Porque vocês devem estar pensando, meu Deus, essa professora, olha. E daí, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que, necessariamente, o quê? Dizer que aqui é não e aqui é sim, tá? Então, nesse caso, eu não sei como ele deixa fazer isso. Eu já fiz e eu esqueci, meu Deus do céu. Vocês têm paciência com a prof, gente. Alguém quer me ajudar? Clica na seta, professor. Clica na seta? Isso. Cliquei. Aí vamos ver. Hã? Aí vamos ver. Vamos ver. Não sei. Está ótimo. Ele... Gente, mais alguém? Eu não me lembro mais. Dá uma raiva, a gente fica velha, a gente esquece das coisas. Tem uma bolinha no meio ali, ó. Tenta clicar nela. Daí eu tento, ó. Ó, ele só vai para frente e para trás, tá vendo? Que triste. Tá. Que triste isso. Eu devia ter feito antes para lembrar, né? Será que não tem que selecionar aquele outro... Aquela outra setinha ali, ó? Do lado... Tem duas na conexão ali, ó. Tá vendo lá em cima? Que coisa linda. Oi. Eita, me pedindo para eu ser prêmio. Babaca. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Eu estou com uma raiva disso. Não tá aqui o meu. Mas deve ser esse. Não é. Professora, será que não tem que inserir um retângulo mesmo e conectar ele aí? Não?
Então, porque eu até pensei nisso, mas o retângulo, na verdade, não deveria, porque um retângulo, ele é para quando há um processo, e ali é só uma decisão. É porque, olha só como tem que ficar o não aqui e o sim aqui, tá vendo? Entendi. Foi uma dúvida que eu tive na hora de fazer, é que na verdade eu ia fazer o fluxo, daí depois eu vi que era só as etapas, né? Eu Aham. fiquei na dúvida sobre o sim ou não, se tinha um padrão ali de como Não, na colocar ele. verdade, o padrão é geralmente colocado aqui, ó, junto com a seta, sabe? Pra gente saber a direção dessa seta. O padrão é geralmente esse. Esse aqui eles colocaram atender o telefone, mas eu sou contra isso, porque eu acho muito óbvio, né? Então, nesse caso aqui, ó, sim ou não ficou. Pois é, agora eu não tenho que achar ele de novo. Que coisa, né? Que chato. Então, já vimos que esse aqui não dá para usar, porque não está sendo legal. Foi uma ótima experiência isso. Eu vou achar ele aqui, tá? Então, nesse caso, a gente vai continuando. Eu também não ia fazer ele até o fim com vocês, tá? Isso. Ah, legal, Gabriel. Vou tentar fazer isso daqui a pouquinho. Então, agora, qual é a ideia? Então, a ideia é que vocês façam esse do início ao fim para os 4 ou 15 processos que vocês fizeram, certo? Desculpa, Paula, eu não consigo não falar sobre isso, né? Senão fica chato também a aula. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou dar dicas para vocês do que vocês podem ou não podem fazer nestes processos, que eu acho que isso é muito importante avisar antes, tá? Então, dicas estão aqui, gente, eu já até deixei aqui, ó. Utilize nomes no infinitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou falar registrando. Ele registra, ela faz, né? A gente vai colocar o registrar, certo? Verbos infinitivos. E sempre que há uma situação, vocês estão vendo que tudo começa com verbo, uma situação em que tenha que se fazer alguma coisa, sempre tem um verbo, registrar, atender, verificar, realizar. Estão vendo? Depois eu vou botar esse aqui lá para vocês, tá? Então tá aqui, ó. Informar, anotar, adicionar. Então sempre comecem com um verbo quando há uma ação e este verbo vai ser no infinitivo, ok? E aí, gente, é um infinitivo que termina com R, tá? Não é aquele que as pessoas colocam lá nas redes sociais, né? Falar, né? Cantar. Não, gente, tá? Não existe isso. É falar, cantar, tá? Ajudar, ok? Só para lembrar. Nesse caso aqui, o que a gente tem outra dica? Faça vários ícones diferentes. Ou seja, não vou ficar só nesse e nesse, nesse e nesse, nesse e nesse. Não, existem alguns ícones que estão todos naquele site que eu coloquei para vocês, que ajudam, por exemplo, realizar o cadastro é uma situação à parte. Então, nesse caso, eu posso usar aqui. Vamos ver que tipo de forma que é essa. Esse tipo de forma, onde é que ela está? Aqui, ó. Então, é um processo pré-definido, ou seja, uma subrotina. Então, se há um processo e esse processo já está definido antes, né? Então, nesse caso, a gente coloca aqui. Como que a gente vai usar isso? Olha só que legal. Deixa eu mostrar para vocês, e vocês vão usar isso. Realizar o cadastro de um cliente. É um processo que está fazendo parte disso aqui? Não. Realizar o cadastro seria outro processo, outro fluxograma. Então, quando os processos de vocês forem se conectar com outro processo, vocês vão usar este símbolo. Dúvidas? Até agora vocês estão sabendo tudo, né? Na hora de fazer que dá o tilt. É, eu sei como é. Então, lembrando que quanto mais eu utilizar esses ícones diferentes, mais rico fica o meu fluxo. Outra coisa muito importante, nada de botar cada um de uma cor, tudo colorido, porque eu adoro tons pastéis, professora. Não, aqui é assim, ó. Se você colocou, como tá aqui, verde, os retângulos, todos os retângulos serão verdes. Todos os losangos são essa cor aqui, que é abstrata, né? Que eu não sei se é lilás ou azul. Então, esse aqui, todos eles serão dessa mesma cor. Tudo bem?
E a próxima dica, ter início e fim no processo. Não façam processos infinitos. Ou seja, nesse caso, a pizza é pedida e a pizza é entregue. Não é verdade? Não fica só rodando. Mas tem gente que às vezes acaba fazendo processo infinito. Não existe processo infinito, tá? Nunca vai poder sair do final e voltar aqui para cima de novo. Não. Certo? E aí? Muitas dúvidas? Já perguntei isso antes, né? Eu imagino. Então, agora a gente vai treinar. Vocês vão escolher alguns desses sites aqui, que eu acho que são os mais interessantes, né? Para vocês fazerem. E vocês vão fazer um processo para entregar para a prof, tá? Eu ainda não coloquei a atividade ali para vocês anexarem, mas vocês vão anexar, tá? E eu vou tentando descobrir ali o que aquela coisa do Go com QR ali deixa fazer, tá? Do sim ou não. Enquanto isso, vocês vão fazer. O que processo que vocês vão fazer? Eu quero que vocês façam. Quero que façam o processo de levantar até chegar no trabalho. A professora não trabalha, mas alguma coisa você faz de manhã, nem que seja depois do meio-dia, certo? Então, este processo que vocês vão fazer, por isso que é individual, porque cada um tem o seu, certo? E vocês vão fazer ali agora! Olha que legal! E professora malvada. Não, a professora quer que vocês aprendam, certo? E nesse caso aqui, vocês vão fazer o quê? Acordar, certo? Então, o processo é de casa para o trabalho, né? Do acordar para o trabalho. Melhor, do acordar para o trabalho, tá? Então, cada um faz o seu, salva em PDF e coloca lá no Ava. Perguntas? Ah, ferrou agora com tudo. Não, gente. Vamos acordar! É quinta-feira, amanhã sextou, gente. Até hoje, Carlos Maia. Beleza. E eu estou aqui, certo? Ah, Júlio, não fica triste, você vai gostar de fazer, né? Porque eu quero que vocês treinem, ok? Comece a xingar aquelas coisinhas ali que nem eu faço também. Vamos lá? Estou aqui para ajudá-los, então. Então, eu vou colocar esse modelo de fluxograma aqui da pizzaria lá no Ava e já vou também preparar a atividade para vocês anexarem. Beleza? Falou, então. Vou parar a gravação.